Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal, tudo bem? Ricardo? Oi, pessoal, Angélica, tudo bem? Mais um vídeo, esse é o nosso segundo vídeo do canal Paralelo 19 Graus. Muito bem. A gente está onde? Juquitiba. Juquitiba, São Paulo, né? Uhum. Tá. Nós não estamos na base no Recanto Peabiru, tá? Nós estamos participando de um evento da segunda etapa do Campeonato Brasileiro de Rafting e a gente se hospedou assim, praticamente do lado do ponto onde estão acontecendo as provas. É que a base está sem luz, teve um temporal aqui, né? Isso. Está sem luz. São Paulo ficou sem luz, então a gente, por logística, a gente optou por esse ponto, tá? Muito bem. E o lugar aqui é maravilhoso, né? Em questão de natureza e é bem bonito. Muita água nesse ponto aqui. Olha os barulhinhos, ó. Sapo canta. Uma selva. O sapo parou de cantar agora, porque eu tô falando. Me dei mal. Bom, vamos lá. Eu acho que ele tá me ouvindo, né? Tá. Pode ser? Bom, o que a Angélica vai falar hoje? O que vocês acham que a Angélica vai falar hoje? E aí? Não sei. A gente veio conversando no carro, na viagem, e a gente veio conversando muito sobre o magnetóide, né? Que é um assunto, assim, maravilhoso. É uma tecnologia dos parceiros maravilhosa, né? E possibilita, né, um salto assim, quântico na questão de desenvolvimento das habilidades. Tá. Em 2016, a gente participou de uma atividade de campo no Rio de Janeiro. Foi em junho isso. Tava frio, muito frio. O Arthur tinha quase 6 anos, né? E eu me lembro que a gente, quando teve a tarefa coletiva, a gente levou a barraquinha dele. Ele tinha uma barraquinha, né? Que ele ficava dentro dessa barraquinha e tinha um cobertor e tal. E daí tava todo o grupo, assim, só que nós estávamos um pouquinho mais afastado, né? Embaixo de um quiosque, na estrada ali. E o pessoal tava tendo conversação com o Ítalo, exatamente. Do lado, né? Um pouco para a esquerda, assim, né? E daí, atrás de vocês, no caso, seria a vegetação, né? Aqui atrás de mim, a estrada. E aí, o que aconteceu? A gente percebeu que tinha algumas luzes que não eram vagalumes, né? O padrão de voo, de luminescência, não era o mesmo, né, dos vagalumes. E eu me dei conta disso, né? E daí, só que eu fiquei observando. E daí, imagina, naquela época a gente nunca tinha pedido nada, né? Conversado com, assim, feito uma pergunta pro parceiro, né? Saiu meio engaguejado, meio que gaguejei, assim, né? Tentei falar umas 2, 3 vezes. Tentei perguntar umas 2, 3 vezes, assim. É que ele tava passando direcionamento. Tava passando direcionamento pro grupo. E daí, depois que ele passou, o pessoal começou a fazer algumas perguntas, né? E daí, na minha terceira tentativa, eu consegui perguntar, né? O que eram as luzes que a gente estava vendo. E daí, o Ítalo falou, supostamente, o tato supostamente é o tato brincando com luzes. Foi isso que ele falou. Só que os parceiros, eles são muito exatos, né? Eles não falam supostamente. Quando eles estão falando supostamente, eles estão querendo dizer outra coisa, mas ele não pode falar o que é, né? E daí eu fiquei uma pulga atrás da orelha, sabe? Bom, o grupo recebeu a tarefa, seguiu o caminho, né? E daí a Angélica disse assim, olha, eu vou ficar com o Arthur aqui. Porque tava muito frio, né? Tava muito frio. E daí ela não quis expor o Arthur, né? Isso. E daí eu disse assim, não, eu vou ficar aqui também, né? Vamos fazer a atividade aqui, paciência, né? E daí... Quer complementar alguma coisa? Tô indo bem? Pode falar, tá bem. Beleza. Daí o que aconteceu? Eu comecei a perceber que o ambiente ele começou a se modificar, né? Então, nos trabalhos de magnetóide anteriores, que eu havia participado com o Otávio, com o Cid, com o Alan, né? No meu próprio trabalho do meu magnetóide, a gente consegue perceber alguns padrões assim da natureza, né? Principalmente a questão de interação com realidade paralela.
E daí eu comecei a perceber vários padrões, né? Então, por exemplo, a mudança de temperatura, sabe? Ficou muito mais frio. A gente começou a perceber muitos morcegos passando em cima de nós. Os sapos, eles cantavam de uma forma diferente e muito mais alto. O som da água, ele se potencializava, sabe? E além disso, ainda tinha as sensações no meu corpo, né? Daí eu percebi que poderia, eu ainda não tinha certeza, poderia ser o magnetóide. Mas o que aconteceu? Naquela viagem, as minhas interações, as interações que eu tinha participado com o magnetóide, sempre tinha o Alan junto. O Alan, o Otávio, o Cid, né? O Alan que direcionava, os trabalhos, né? Então, no primeiro magnetóide do Cid, enfim. E eu nunca tinha participado de nenhuma, porque eu ficava cuidando do Arthur. Exatamente. Então, eu fazia sustentação pro Tu e o Otávio. O Alan pediu para vocês fazerem sustentação. Pro magnetóide do Cid. Pro Cid. Isso. Ingeriu dele. Enfim, daí eu fiquei meio surtado, assim. Não, mas espera aí. Não tem o restante do pessoal não tá aqui, Alan não tá aqui, Otávio não tá aqui, Cid não tá aqui. Como que pode acontecer isso, né? Mas tinham todos os sinais de que aquela luzinha era. Morcego também. Os morcegos, Daí o que eu fiz? Sem falar para eles, porque uma das coisas que tranca o trabalho do magnetóide é a ansiedade das pessoas, né? Expectativa, ansiedade, sabe? Então, os seres, eles utilizam de artifícios, muitas vezes, para não nos falar o que vai ser o trabalho, para a gente não se auto-boicotar. Então, o que eu fiz? Eu olhei para a luzinha que estava voando, e determinei, né, para ela pousar se ela fosse o magnetóide. E naquele exato momento, quando eu determinei isso, ela desceu e pousou na grama. E daí eu disse assim, se for o meu magnetóide, eu vou conseguir pegar. E daí, quando eu fui pegar, ele riscou assim, pro lado. Foi muito lindo, assim, sabe? Muito grande, assim, o risco, assim, sabe? Nossa, parecia um magnetóide de flash, assim, né? E daí na hora eu saquei que não era meu. Não era meu magnetóide, mas que era de um dos dois que estavam ali. Ou era do Arthur, ou era da Shelly, né? Mas a partir desse momento eu não falei mais nada, né? Eu fiquei quieto. Daí o que aconteceu? O Arthur dentro da barraquinha, e aquela luzinha começou a meio que perseguir a Angélica, assim, sabe? Mas eu nem me toquei, porque como eu nunca tinha participado de nenhum trabalho, né? Eu não sabia como é que era, né? Então, que estranho, né? A luzinha ali. Daí eu fui brincando, fui ficando em volta, ela chegava perto, né? Isso. E daí teve uma hora que, tipo assim, veio uma voz na cabeça. Será que é um magnetóide? Eu disse pra ti, né? Isso é um magnetóide? Parece ser um magnetóide. Tu tinha comentado algumas coisas, Sim, né? Daí eu confirmei. Daí tu disse, é um magnetóide. Eu esperei ela falar que será era, que é um magnetóide? Né? Pra confirmar. E aí? Como tu sabia, eu tinha presenciado, sim. Né? Tu sabia. Então, daí ele disse, é um magnetóide. Então, bom, então eu vou tentar pegar, né? Isso. Daí, como ela vinha perto, daí eu fui me aproximando mais, e quando eu cheguei perto, botei a mão, ela já veio pra minha mão, né? Sim, só que daí aconteceu do Arthur. Sim. Daí o Arthur, quando eu disse, peguei, tá na minha mão. Isso. Eu espero não sei quantos segundos lá e coloca pra dentro, isso. Falou, né? Porque precisa interagir um tempo, né? Isso. Então a gente, uns 20 segundos, né? Daí o Arthur tá dentro da barraquinha e começou a dizer assim, mãe, ele só pediu barraquinha. Não come. Isso, ele gritava, ele chacoalhava dentro da barraca, assim. Não come. Só que o que acontece? Ele tá escutando ali, ó. Tava eu e o Arthur, na verdade, fazendo sustentação para a Shelly ingerir o magnetóide, a luz, enfim, né? Isso. E daí, quando ele começou a surtar dentro da barraca, eu respirava fundo, assim. E eu tava risada. E ela com o magnetóide na mão. E eu virando, assim, o Goku explodindo. Eu comecei a rir. E o menino pulando, assim, dentro da barraca. Não come, mãe, não come. Porque ele tava com medo que quando ela ingerisse o magnetóide, que ele não ia sair, né? Ele entendia que aquilo, tipo assim, minha mãe vai comer aqui, tem que sair aqui, né? Só que não funciona assim, entendeu? Ele tava com medo, então ele tava com medo
de que fosse acontecer justamente o que aconteceu, né? Que não fosse sair, né? E daí não sabia, era, não né? entendia, né? Ficou com medo, né? E daí o que aconteceu? Quando aconteceu essa desestabilização, Não, vamos foi dizer assim, engraçado, né? foi divertido. Pulou da tua Então, mão, daí né? foi no chão, daí eu quero tua mão, vou pegar ele de novo, não sei o que. Daí eu falei, a próxima vez que você pegar... Tu espera quantos segundos? Não, eu disse, da próxima vez que você já pegar, põe na boca. você mete pra dentro, eu falei. Bota na boca. Não, eu não botei lá. Não. Porque daí eu peguei ele aí. Ela não colocou logo. Tão bonitinho, daí eu peguei ele na mão, daí eu ficava mexendo, ele se dividiu em dois, ele andou na minha mão, daqui a pouco ele andou no meu braço, meu Deus, onde é que ele foi? Daí tu, tá nas tuas costas, tá nas tuas costas. Daí eu não conseguia pegar nas costas, ele veio por aqui de novo, daí eu peguei na mão de novo e fiquei brincando, né? Sim. Botei de uma mão pra outra, né? E ele se dividia tudo. Daí o Ricardo, bota essa boca, come. Mas você tá se esquecendo de um detalhe. É. Como foi aquele momento que você colocou as mãos... Logo que eu peguei, logo no início ali, né? Que eu peguei ele. Isso foi na primeira tentativa, né? Então, foi uma coisa muito doida, assim, porque eu peguei, daí eu coloquei a mão, daí parecia que a minha mão estava num outro lugar, né? Uma realidade paralela, com certeza, né? Porque a minha mão ficava lá, no outro lugar, e meu corpo ficava lá de cá, né? Uma sensação, né? Eu te falei, daí a gente, deve ser realidade paralela, né? Daí eu tirava a mão, daí eu via a minha mão, daí eu botava a minha mão pra cá e eu não via a minha mão. Sim. Só via, tipo, pra cá, né? Daí depois eu continuei, né? Isso. Eu peguei ele, né? Daí fiquei brincando com ele, né? Isso. Daí tu coloca pra dentro da tua boca e engole isso, tu falou, né? Tá, daí eu peguei, eu queria brincar mais um pouco, mas acabei botando, né? Daí ela colocou dentro da boca, né? O magnetóide, tá? Daí quando ela fez isso, naquela época, a gente, no caso, né? Porque depois a gente teve várias experiências com o magnetóide, né? Em Dáquila, a gente participou de muitos trabalhos com a Lã. Sim, muitos trabalhos com a Lã. Todos que a Lã direcionava, a gente estava junto, isso, exatamente. Ajudando, sustentando. Isso, em Minas Gerais, em São Paulo, aqui na base do Recanto, né? Teve na Fazenda também, né? Isso. E teve os muitos nossos, lugares. E teve os nossos também, as nossas interações depois, né, dos treinamentos que a gente fez no sítio da Avenida, no sítio do João, que a gente vem fazendo, enfim, né? Teve Minas do Camaquã também, enfim. Tá, daí... Minas do Camaquã também, Exatamente. Várias vezes. Tá, daí naquela época, a gente não entendia muito bem, né? Não. Como é que funcionavam as coisas. A gente, tipo assim, eu já tinha participado, mas tinha muita pouca bagagem, né? Vivência nisso. Então, o que aconteceu? Quando ela colocou na boca, eu fiquei surtado, meu Deus, e agora? Daí a gente começou a chamar a Larissa e o Urandir no rádio. Só que o que acontece? E só tava nós ali, o pessoal tirou lá pra frente para fazer a tarefa, e o Urandir e a Larissa estavam em outro ponto, né? Isso. E daí a gente chamava começou no radinho, só que chamar ninguém no escutava, né? Só que eles, exatamente. Tava em outro ponto e as pessoas estavam fazendo a tarefa em outro ponto também, né? Daí... eu saiu correndo. Eu saí correndo, eu disse, espera aí. E daí eu não falei, eu coloquei na boca, eu posso contar? Não, tu não pode contar. Por que eu não tô deixando ela contar? Porque eu só fiquei sabendo o que aconteceu quando ela colocou na boca quando eu voltei. Tá. Daí eu fui correndo até o pessoal, perguntei onde é que tava a Larissa e o Urandir. Aí o pessoal disse, estão em outro ponto e tal. E daí... Daí eu peguei e voltei. Né? Chamamos pelo rádio, não teve jeito, né? Daí eu peguei e voltei. Eu disse, como é que tu tá? O que aconteceu? Daí ela contou, continua. Que ele me falou, coloca na boca, imagina um sabor, né? Tu falou. Eu disse, eu não vou imaginar sabor nenhum, vou colocar isso na boca e vou engolir logo, né? E quando eu coloquei na boca, aquilo tava... Era uma luz. Era uma luz. Coloquei na boca assim, e quando eu coloquei, aquilo se transformou tipo aquelas balas soft quando a gente era pequeno, né? Na minha idade, que eram umas balas grandes assim, daí tinha que cuidar para não engolir, né? E aquilo se transformou tipo naquela bala soft, e eu, meu Deus, e agora como é que ficou duro? Como é que eu engoli isso, aquela bala, né?
Daí eu tenho que engolir, daí eu engoli, aquilo foi raspando a garganta, assim, ó. Porque ficou grande, na É, verdade. porque sim, aquilo era uma luz e quando eu botei na boca, tipo, ficou uma bala só, ficou uma bala Sim. dura, né? Sim. Daí eu engoli raspando a garganta, né? Bom, Daí eu te contei. então, quando ela me contou, quando a gente voltou e ela me contou, daí eu tive certeza que ela realmente tinha ingerido o magnetóide, né? E assim, cada situação ela é ímpar com o magnetóide. Não tem, Tudo a diferente. gente já uma da observou outra. que não tem um padrão, sabe? Mudam as pessoas, mudam os lugares, mudam